Muito se falou sobre o CNPJ técnico que começaria em julho de 2026. E a pergunta é, o autônomo vai acabar? Bom, isso nós vamos discutir durante esse vídeo, porém a regra mudou e não será mais julho, e sim janeiro de 2027. Então a pergunta que a gente tem para hoje é, o fim do autônomo será em 2027? Você trabalha por conta própria? É psicólogo, fisioterapeuta, dentista, arquiteto, engenheiro, advogado, personal trainer, designer, consultor ou presta qualquer serviço como autônomo? Então, eu preciso te contar uma coisa que é muito importante. Nos últimos meses, muita gente começou a espalhar uma informação dizendo que os autônomos vão acabar em 2026, porém agora em 2027. E que todo mundo será obrigado a abrir uma empresa. Será que isso é verdade? Será que quem trabalha no CPF realmente será obrigado a abrir um CNPJ? Ou será que existe muita informação incompleta circulando por aí? Nesse vídeo, nós vamos esclarecer exatamente o que muda com a reforma tributária e quem realmente será impactado, quando vale a pena continuar na pessoa física e quando a formalização passa a ser praticamente inevitável. E eu já adianto uma coisa, mais importante do que abrir um CNPJ é entender qual é o momento certo para isso. Porque abrir cedo demais pode gerar custos desnecessários, mas esperar demais também pode criar custos muito altos. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, não deixe de se inscrever no nosso canal. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho para você receber toda semana os nossos vídeos. Curte esse vídeo, compartilha para aquele amigo seu que você sabe que precisa ouvir sobre esse assunto e deixe seu comentário. Caso tenha alguma dúvida extra ou queira saber um pouco mais sobre o assunto, deixe seu comentário que estamos à disposição para atender você. Então, roda a vinheta! Existe uma diferença muito grande entre trabalhar como autônomo e trabalhar de maneira informal. E muitas pessoas confundem essas duas situações. Ser autônomo significa exercer uma atividade por conta própria. Você pode prestar serviços utilizando apenas o seu CPF, emitir recibos quando necessário, declarar seus rendimentos no imposto de renda, recolher carnê-leão quando houver obrigação. Tudo isso é perfeitamente legal. O problema nunca foi trabalhar como autônomo. O problema começa quando a movimentação financeira cresce e a estrutura continua exatamente igual. É justamente aí que entram as mudanças trazidas pela reforma tributária. O governo federal está construindo um sistema cada vez mais digital. Temos o Receita Saúde, Nota Fiscal Nacional, o CNPJ técnico, o Split Payment que irá começar também em 2027, integração entre bancos, cartórios e Receita Federal. Tudo faz parte de um grande projeto de modernização e fiscalização. Isso não significa que trabalhar no CPF será proibido, mas significa que será cada vez mais difícil exercer uma atividade econômica sem organização. Imagine duas pessoas. As duas trabalham como fisioterapeuta, as duas atendem pacientes particulares, as duas faturam praticamente o mesmo valor. A primeira controla tudo, emite recibos, declara corretamente seus rendimentos, guarda seus comprovantes e organiza suas despesas. A segunda recebe tudo por Pix, não controla entradas, mistura dinheiro pessoal com profissional, não sabe quanto realmente faturou e não declara nada corretamente. Quem você acha que terá problemas primeiro? Percebe que o problema não é ser autônomo, é a falta de organização? A reforma tributária está justamente aumentando essa capacidade de fiscalização. Os sistemas passam a conversar entre si, as informações ficam mais integradas. Isso faz com que trabalhar de forma organizada deixe de ser uma opção e passe a ser uma necessidade. Agora vem uma dúvida muito comum. Então, todo mundo precisa abrir uma empresa? A resposta é não. Existem situações em que continuar como pessoa física ainda faz sentido, principalmente para quem está começando ou possui um faturamento menor. Inclusive, a reforma tributária criou a figura do nanoempreendedor para determinadas situações envolvendo pequenos prestadores de serviço que faturam menos que 40 mil. Mas conforme a atividade cresce, a realidade muda. Imagine um profissional que começa atendendo 3 pacientes por semana.
semana. Depois passa para 15, depois 20, logo está alugando uma sala, contratando secretária, comprando equipamentos, investindo em marketing, recebendo centenas de Pix por mês. Nesse momento, a atividade já deixou de ser apenas um trabalho autônomo. Ela começa a funcionar como uma empresa. E uma empresa precisa de estrutura. É justamente nessa fase que muitos profissionais continuam insistindo em permanecer apenas no CPF e acham que estão economizando, mas muitas vezes estão pagando mais imposto do que precisariam, ou assumindo um risco que poderia ser evitado. Outro ponto importante é a emissão de notas fiscais. Cada município possui regras próprias atualmente, mas o cenário nacional caminha para uma padronização muito maior. Com a implantação gradual da nota fiscal nacional de serviços e de novas regras da reforma tributária, emitir documentos fiscais tende a se tornar um processo cada vez mais integrado ao sistema tributário. Isso significa que quem possui uma estrutura organizada estará preparado para essa nova realidade. Quem deixar para pensar nisso apenas quando a obrigação chegar, provavelmente terá muito mais dificuldades. E existe outro aspecto que poucas pessoas observam. A formalização não serve apenas para pagar impostos, ela abre portas. Quando você possui uma empresa organizada, fica muito mais fácil abrir uma conta PJ, solicitar crédito, financiar equipamentos, fechar contratos com empresas, participar de licitações, atender planos de saúde em algumas situações, transmitir mais profissionalismo para os seus clientes, separar patrimônio pessoal de patrimônio profissional, controlar resultados e planejar crescimento. Ou seja, formalizar não é apenas uma obrigação tributária, é um passo natural para quem deseja transformar uma profissão em um negócio. E talvez essa seja a maior mudança de mentalidade que profissionais precisam desenvolver. O objetivo não deve ser simplesmente pagar menos impostos. O objetivo deve ser construir uma atividade sólida, organizada e preparada para crescer. Porque quando você organiza seu negócio, o imposto passa a ser apenas uma consequência de uma boa gestão e não um problema permanente. É exatamente esse o papel da contabilidade estratégica. Nós não existimos apenas para abrir empresas. Nós ajudamos você a entender qual é o melhor momento para você se formalizar, qual o regime tributário que faz mais sentido, quando você realmente precisará pagar impostos, ou quando vale a pena você continuar na pessoa física, e quando a abertura do CNPJ passa a representar economia, segurança e oportunidades. Cada caso é diferente, não existe uma fórmula pronta. Por isso, copiar o que o colega faz pode ser um grande erro. O que funciona para um médico pode não funcionar para um psicólogo. O que funciona para um arquiteto pode não funcionar para um fisioterapeuta. Toda decisão precisa considerar faturamento, despesas, tipo de atividades, projeções de crescimento e objetivos profissionais. Então, afinal, o autônomo vai acabar em 2027? A resposta é não. O que está acabando é a possibilidade de trabalhar sem organização. A reforma tributária não foi criada para impedir ninguém de trabalhar. Ela foi criada para aumentar a integração das informações fiscais e tornar a arrecadação mais eficiente. Quem entender isso desde agora estará muitos passos à frente. E quando deixar para correr atrás, apenas quando as obrigações começarem, poderá enfrentar muito mais dificuldade. Se você trabalha como autônomo e ainda tem dúvidas sobre quando abrir um CNPJ, qual modelo escolher ou quanto realmente pagaria de impostos, procure orientação antes de tomar qualquer decisão. Aqui na Prime Contabiliza, nós ajudamos profissionais de diversas áreas a fazer essa transição de forma segura, estratégica e sem pagar impostos além do necessário. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, compartilha com outros profissionais autônomos e escreva aqui nos comentários qual é a sua profissão e a dúvida sobre esse tema. Nos próximos episódios dessa série chamada Formaliza 2026, nós vamos mostrar como funciona o Carnê-Leão, explicar quando vale a pena abrir uma empresa, falar sobre a aposentadoria do autônomo, RPA, Prolabore e muitas outras dúvidas que surgem para quem trabalha por conta própria. Volto a pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E é como eu sempre digo, vem ser Prime!